62. Dragon Ball Legend capítulo 453 foi uma promessa autor. Conexão da folha de bordo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Os Namekianos nascem com um corpo robusto, e uma parte do corpo funciona como a das plantas, com funções de fotossíntese semelhantes às das plantas. Assim, enquanto beberem água, podem usar a fotossíntese para produzir amido que supra as necessidades de suas funções fisiológicas. Portanto, mesmo que as condições do planeta Namek sejam duras, eles podem sobreviver. Devido ao enorme desastre climático que ocorreu no planeta Namek há mais de 300 anos, não restam muitos sobreviventes namekianos. O velho Kami fugiu para a Terra por causa daquele desastre. Shia explicou as circunstâncias dos namekianos. Goku perguntou animado. Quer dizer, tem muitas pessoas aqui que se parecem exatamente com o Piccolo. Bulma deu ao marido um olho branco, seu olhar calmo e elegante. Os namekianos são uma raça, assim como os terráqueos, então certamente se parecem com isso. Bem, eu sinto milhares de auras poderosas no planeta Namek. Todos devem ser namecanos. Suas auras são muito tranquilas, especialmente no norte. Há um Ki muito poderoso, e a Jirobe fechou os olhos para perceber e disse surpreso. Anteriormente, fosse treinando no Vigion no planeta Kai, e a Jirobe não participou, mas desta vez, ele o seguiu até o planeta Namek. Shia disse, os Namekianos são uma raça de bom coração, e no norte é onde vive seu grande ancião. Então, o grupo de 13 correu em direção à residência do grande ancião. Goku abraçou Bulma pela cintura e formou uma rede protetora à sua frente com que, em velocidade relâmpago, eles apareceram a milhares de quilômetros de distância num piscar de olhos. Uma área vasta e desinibida. Esse lugar tinha ravinas cruzadas e pilares de pedra de vários tamanhos que se erguiam do chão. Um vento frio soprava, trazendo um vapor d'água gelado. Esse era um lugar frio e penetrante. No topo de um enorme pilar de pedra imponente, havia um prédio branco de 2 andares onde o grande ancião e seu guarda, Nail, residiam. No momento em que Shia e os outros pousaram, Nail, que tinha pele verde, saiu pela entrada do prédio. O grande ancião está esperando por todos vocês há muito tempo. Nail disse friamente para Shia e outros. Ei, ele é exatamente igual ao Piccolo. Todos, exceto Shia, ficaram surpresos. Claro, como Nail também era namekiano, parecer não era óbvio, porém, alguém como Nail, que se parecia quase com Piccolo, era raro. Talvez isso acontecesse porque Nail também era um namekiano do tipo guerreiro. Shia sabia que a personalidade de Nail era assim. Se não fosse pelo comando pessoal do grande ancião, talvez Nail imediatamente o tivesse afastado, junto com os outros. Shia agarrou Nail e descobriu que seu poder de batalha realmente havia chegado a 42.000, como na obra original, o que era sem potencial de desbloqueio. Ao entrar no prédio e subir até o 2º andar, viram o grande ancião namekiano deitado em uma enorme cadeira de pedra. O grande ancião estava vivo desde a calamidade climática. Depois de mais de 300 anos, ele já estava se aproximando da velhice e não conseguia dar nenhum passo. Jovem rei Saiyajin, gostaria de agradecer por cumprir a promessa. Estou preocupado que o planeta Namek não sobreviva a essa calamidade. O grande ancião ergueu as pálpebras fracamente ao dizer, sua voz envelhecida sem força. Shia disse, foi uma promessa, então eu naturalmente irei. Mas desta vez o inimigo é frieza. O grande ancião deve saber que, uma vez que a batalha de alta intensidade comece, a enorme quantidade de energia facilmente danificará todo o planeta. Não posso garantir que o planeta Namek sobreviva após a batalha. Eu sei, Kai-sama me contou a notícia. Eu não esperava que essa calamidade viesse da malvada raça dos demônios do gelo, mas como esse desastre não pode ser evitado, pela paz do universo, estou disposto a deixar o planeta Namek ser o campo de batalha. O grande ancião assentiu levemente. Sua voz envelhecida soava muito indefesa, mas para alguém sábio e visionário como o grande ancião, seu estado de espírito há muito superava a percepção das pessoas comuns. Ele via um problema de um nível superior. Grande ancião, se o planeta Namek for destruído. A expressão de Nail mudou, gritando ansiosamente. O grande ancião acenou levemente com a mão para parar Nail e disse, se tudo está predestinado, vale a pena dar uma pequena contribuição para o universo. O estado mental do grande ancião era digno de respeito. Shia disse, acho que o grande ancião entendeu errado. A destruição do planeta Namek pode ser inevitável,
Mas a raça namequiana pode sobreviver. Ah, por que você diz isso? O coração do grande ancião se apertou ao perguntar. Xiai apontou para as esferas do dragão e disse para Nail, você pode coletar imediatamente as esferas de dragão em cada vila. Depois disso, usará o poder de Purunga para encontrar um planeta parecido com o planeta Namek e então transferir seu clã para ele. Os olhos de Nail brilharam ao ouvir isso, e ele olhou para o grande ancião com expectativa. O grande ancião assentiu levemente e disse, isso é realmente uma solução, e também é algo que eu pretendia implementar. Nail, vá juntar as esferas do dragão. Pode ser a última vez que faremos um pedido. Sim. Nail respondeu imediatamente, e então estava prestes a sair para pegar as esferas do dragão. Espera. Encontrar um novo planeta e transferir a raça namequiana. Não custaria 2 desejos? Bulma perguntou surpresa. Não se preocupe, a Dragon Ball do planeta Namek pode realizar 3 desejos ao mesmo tempo, disse Xiaia com um leve sorriso. 3 desejos. Ao ouvir isso, Bulma exclamou surpresa. Ela achava que as esferas do dragão do planeta Namek eram as mesmas das esferas da Terra, que só podiam realizar um desejo por vez. Acontece que há 3 desejos. Elas merecem ser chamadas verdadeiras esferas de dragão. Eles são realmente fortes. Bulma refletiu. Isso. O terceiro desejo pode ser deixado para mim? Quero ressuscitar o tio Piccolo. Uma voz jovem falou antes de Gohan dar um passo à frente. Neo parou e olhou para o grande ancião. O grande ancião riu e disse a Gohan, filho, vem aqui, deixe-me te ver. Dito isso, colocou as mãos na cabeça de Gohan, e coisas que haviam acontecido na Terra apareceram aos olhos do grande ancião pouco a pouco. Entendo, Piccolo é o corpo dividido do Namekiano que fugiu para a Terra, e também é uma pessoa bondosa. Nail, faça o terceiro desejo para ressuscitar o Piccolo da Terra. Ok, depois disso, Nail saiu pela entrada e voou rapidamente em direção à vila. Garoto, seu nome é Gohan, né? Você é realmente uma criança simples. Deixe-me ver quanto potencial você tem. O braço grosso do grande ancião, como a tampa de um enorme vaso, cobria a cabeça de Gohan, e sua palma emitia uma luz cintilante. Swish! Uma luz deslumbrante apareceu e, de repente, uma magia bizarra tomou efeito no corpo de Gohan. Gohan só sentiu calor antes que uma grande quantidade de corrente quente sair, e a aura em seu corpo aumentasse rapidamente. A partir de 25.000, continuou subindo. 90.000. 150.000. 275.000. Em poucos segundos, a aura de Gohan se multiplicou por mais de 10 vezes e alcançou 275.000 de poder de batalha antes de parar. Isso assustou Goku e outros. Embora soubessem há muito tempo por Tien Shinhan que o grande ancião tinha a habilidade de desbloquear o potencial do corpo de uma pessoa, esse método louco de aumentá-lo abruptamente ainda os surpreendia. Com a idade de Gohan, atingir 25.000 de poder de batalha antes de chegar ao planeta Namek já deixou Goku e os outros surpresos. Agora havia aumentado mais de 10 vezes em uma única respiração, no entanto, tiveram que sofrer muito para melhorar um pouco o poder de batalha. Que potencial assustador! Garoto, vou tirar uma parte por enquanto, e depois cabe a você treinar. Com as pálpebras caídas, disse o grande ancião, sentindo-se fraco. Obrigado. Gohan se abaixou e fez uma reverência educada. O grande ancião olhou para o resto e perguntou, agora, vou desbloquear seu potencial, quem virá primeiro? Dragon Ball Legend capítulo 454 Força aumenta. De repente as ações do grande ancião ao desbloquear o potencial de Gohan não causaram nenhum efeito colateral, era equivalente a economizar tempo de treinamento. Goku e os outros assistiam incrédulos. Quando ouviram a voz fraca do grande ancião, voltaram a si. Deixa comigo. Kuririn, que observava Gohan com inveja, deu um passo à frente. O grande ancião colocou sua enorme palma sobre a cabeça de Kuririn, e uma força ascendente foi puxada de dentro como se houvesse mais de 10 turbinas hidráulicas girando continuamente, gerando eletricidade. Krillin sentiu que o Ki em seu corpo estava disparando loucamente. Após alguns segundos, o Ki de Kuririn parou, seu poder de batalha subiu diretamente de 22.000 para 200.000, um aumento de cerca de 9 vezes. Sentindo o poder crescente em seu corpo, Krillin estreitou os olhos e agradeceu ao grande ancião. O próximo foi Yamcha. Ele era semelhante a Kuririn. Depois que seu potencial foi desbloqueado, seu poder de batalha chegou a 180.000. Yajirobe era o mais fraco, e seu poder de batalha era em torno de 10.000 antes.
Depois que seu potencial foi desbloqueado, ele alcançou 180.000 de poder de batalha. Quando chegou a vez de Xixi, pode ser porque a dimensão de Kami era diferente dos mortais comuns e a força de Xixi era maior que a de Kuririn e outros, mas seu poder final atingiu o mesmo de Gohan, 270.000 de poder de batalha. Depois, seguindo o exemplo, Goku também desbloqueou seu potencial. Seu poder de batalha disparou de 190.000 para 1,7 milhão inicial. Durante o processo, o tempo mudou de repente, e uma aura poderosa rompeu as nuvens do planeta Namek. Um enorme buraco se abriu nas densas nuvens flutuantes, assim como o grande olho de um tufão. Antes, quando Xiaia desbloqueava seu potencial, ele só aumentava para 720.000. Claro, isso se devia à supressão da habilidade espaço-temporal em Xiaia. O Ki de Goku aumentou a um nível assustador. A diferença aumentou de uma vez. Tien Shinhan, que observava em silêncio, pensou consigo mesmo. Tien Shinhan, venha aqui e deixe-me ver se seu poder pode ser ativado novamente. O grande ancião se mexeu. Depois que o potencial de alguém é desbloqueado, ele ainda pode ser desbloqueado novamente. Tien Shinhan perguntou com dúvida. Sim, minha habilidade é estimular o potencial de sono no seu corpo, e não criar potencial ou decorrer totalmente o risco. Naquela época, eu apenas extraí uma parte do poder que seu corpo podia aceitar. Depois de tantos anos treinando, seu físico e força mudaram drasticamente. Assim, pode resistir a outro desbloqueio. Desta vez o inimigo é forte, e quanto maiores os guerreiros justos, melhor. O grande ancião explicou os princípios de sua habilidade de desbloquear potencial. Tien Shinhan rapidamente avançou, animado. Após o potencial de desbloqueio ser concluído, o poder de batalha de Tien Shinhan subiu para 1,1 milhão. A força do desbloqueio potencial não era tão alta quanto da primeira vez, mas ainda assim foi uma grande melhora. Era só superado pelo de Goku. Os olhos cansados do grande ancião se voltaram para Xiaia e seus filhos, sua pele pobre. Jovem rei Saiyajin, você possui um poder que me assusta. Sua dimensão é muito alta, e minha habilidade só é eficaz em pessoas cuja dimensão é menor que a minha. Perdoe-me por não conseguir desbloquear seu potencial novamente. Xiaia sorriu. De fato, o potencial de desbloqueio do grande ancião não era onipotente. Só era eficaz em formas de vida comuns de baixa dimensão. A dimensão do grande ancião era maior que a de Kami, mas ainda assim não era muito. Além disso, a dimensão dele não é muito pior que a do Kai. Sob a supressão do nível de origem, o potencial de desbloqueio do grande ancião não era eficaz em Xiaia. Xiaia sorriu e disse, tudo bem, encontrei meu próprio caminho e vou seguir firmemente nele. Desbloquear potencial não é necessário para mim. Obrigado pela compreensão, mas vejo que as três crianças pequenas ao seu lado têm um potencial extraordinário. Deixe-me experimentar neles. Disse o grande ancião com um sorriso. Xiaia sentiu feliz e deixou seus filhos se aproximarem. A mão do grande ancião repousava na cabeça de Xiang, e havia um toque de alegria em seu rosto. Parecia que ele via as cenas do futuro de Xiang e de outros. Vou esgotar o restante do meu poder. O futuro do universo será entregue a você. Depois disso, a magia fluiu da grande mão do grande ancião, estimulando o potencial de Xiang pouco a pouco, e assim como um riacho claro saindo da fenda de uma montanha, a energia quente alimentou cada célula de seu corpo. Xiang estreitou os olhos agradavelmente, a energia em seu corpo aumentou, e logo, uma grande quantidade de Qi, um pouco mais fraca que a de Goku e Tien Shinhan, emergiu. 800.000 de poder de batalha. Só ficam atrás de Goku e Tien Shinhan. Mais tarde, Chile era quase igual. Deve-se dizer que eles realmente eram irmãos gêmeos. Seu poder de batalha também parou em 800.000. No entanto, quando o potencial de Mei-Fei estava sendo desbloqueado, um pequeno obstáculo surgiu. À medida que o poder do grande ancião penetrava profundamente, um Qi verde bloqueava a penetração adicional do poder do grande ancião como um diafragma, e então se desintegrava gradualmente. O poder feroz e devastador era como o rugido de tigre e o uivo de lobo. A aura brutal fazia todos se sentirem sufocados. O potencial de desbloqueio do grande ancião resultou em fracasso. Estranho, há uma energia assustadora escondida no corpo desse garoto. Minha habilidade de desbloquear potencial não teve nenhum efeito. Disse o grande ancião, surpreso. Não está funcionando. Mei-Fei fez bico decepcionada. Desculpe, o nível de poder no seu corpo está acima do meu. Xiaia observava calmamente.
Quando o poder do grande ancião falhou, um brilho de luz de repente brilhou em seus olhos. Ele entendia o que estava acontecendo. Mei Fei é a Super Saiyajin lendária, e enquanto ela crescer, alcançar o reino dos Super Saiyajin seria muito fácil. Além disso, segundo Whis, o lendário Super Saiyajin pode ser a versão mais fraca da demonização do Super Saiyajin. Se for ainda mais enfraquecida, a energia comparável ao poder divino não cederá facilmente, sem contar que o corpo de Mei Fei é sustentado por Super Shenron. O poder do grande ancião não é suficiente diante do Super Shenron, então a magia do grande ancião só poderia falhar. Xiai acariciou o cabelo mácio de Mei Fei e disse, não fique ansiosa. Seu potencial é muito mais profundo do que o do seu irmão e irmã. Super Saiyajins lendários não são comuns. Para evitar que você saia do controle, o crescimento natural é o melhor. MHM. Mei Fei estreitou os olhos e assentiu carinhosamente como um gatinho. Ei, finalmente estou mais forte que minha irmãzinha, disse Xiang de bom humor. Mei Fei zombou, posso não estar na liderança por muito tempo, mas mesmo que não treine, minha força continuará aumentando. Xiang revirou os olhos. Ele não tinha dignidade como o irmão mais velho. Ela não pode deixá-lo feliz por um tempo. Ok, agora só falta esperar o Neo buscar as esferas do dragão, e esse assunto vai estar mais da metade resolvido. Xiaia disse calmamente, vai levar algumas horas até que Frieza chegue ao planeta Namek. Pessoal, acostumem-se com a força primeiro. Ok, eles assentiram. A habilidade do grande ancião, desbloquear potencial, fez sua força aumentar rapidamente quase 10 vezes. Eles precisavam se acostumar com esse aumento de força. Naquele momento, eles aguardavam ansiosamente a corporação Frieza que estava prestes a chegar. Espero que esses alienígenas não me decepcionem. Não sei o quanto sou mais fraco comparado ao Frieza. Estou realmente ansioso por isso. Controle sua força primeiro. Goku e outros eram artistas marciais que caminharam pouco a pouco, desde pequenos e fracos. Como já foram fracos, entenderam o valor do poder, então, diante do excesso de energia que surgiu em seu corpo, precisaram experimentá-la cuidadosamente, integrá-la e até transformá-la em uma força que pudessem controlar. Dragon Ball Legend capítulo 455 fazendo um pedido para Porunga Goku e os outros caminharam até o primeiro andar da casa do grande ancião e encontraram um lugar no amplo salão para sentar de pernas cruzadas como velhos monges em meditação. O tempo passou gradualmente, e Goku rapidamente compreendeu seu poder. Meia hora depois, todos se levantaram e controlaram suas auras. A imensa e profunda energia tornou-se instantaneamente insossa, fazendo-os parecer pessoas comuns, mas não conseguiu uma convergência energética completa. Ainda havia uma parte do que vazava, cerca de 6 ou 7 mil poder de batalha. Depois de um tempo, Nail voltou com as 7 esferas do dragão, e um Namekiano de meia-idade também o acompanhou. Sob o grande ancião, esse Namekiano era a pessoa de maior prestígio. Bang! 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 7 bolas de dragão laranja do tamanho de uma bola caíram no chão, formando 7 grandes crateras. Inacreditável! As esferas do dragão do planeta Namek são tão grandes, exclamou Kuririn ao ver as esferas do planeta Namek pela primeira vez. Xixi e outros também ficaram deslumbrados. Exceto pelo tamanho, elas se parecem completamente com as esferas do dragão da Terra, disse Bulma, que havia estudado as esferas profundamente, surpresa. Não é de se admirar que eles possam realizar 3 desejos ao mesmo tempo. Só de olhar para o tamanho delas, as pequenas esferas de dragão da Terra não podem ser comparadas a elas. Bulma não sabia que um ano no planeta Namek eram apenas 130 dias, um terço do ano da Terra. Quando as esferas do dragão do planeta Namek foram criadas pelo grande ancião, o ano do planeta Namek foi usado como padrão. Dessa forma, se as esferas do dragão do planeta Namek fossem colocadas na Terra, 9 desejos poderiam realmente ser realizados em um ano terrestre. Eles não eram um pouco mais fortes que as esferas de dragão da Terra. Xiaia se lembrou que, na trama principal da obra original, depois que os Namekianos migraram temporariamente para a Terra, eles esperaram 260 dias enquanto usavam 6 desejos seguidos para ressuscitar Tien Shinhan, Xiaotsu, Kuririn, e Yanxia e transferirem os Namekianos para o novo planeta Namek. Além disso, um ano depois, Future Trunks veio à Terra. Ah, é verdade, faltam menos de 2 anos para o Trunks do futuro chegar. Na verdade, neste ponto, um bully,
nem grande nem pequeno demais, deveria existir na obra original, ou seja, o problema de idade de Guan. Quando Guan apareceu, ele tinha 4 anos e agora tem 5 anos. Se o intervalo for inferior a 2 anos, Guan deve ter 7 anos quando Trunks chegar, e 10 anos durante a saga dos androides. Então, ele deveria ter 17 anos quando Majin Buu apareceu, e não 16 anos como na obra original. Naturalmente, se alguém fosse explicar resolutamente, o problema estava no período entre o fim da saga do planeta Namek e o momento em que Trunks do futuro aparece. Isso é infinitamente próximo de 2 anos. No fim das contas, é considerado 1 ano ou 2 anos. Gohan poderia ser considerado com mais de 16 anos, e infinitamente próximo de 17 anos. Jogando esses pensamentos inúteis para o fundo da mente, a primeira coisa que teve que enfrentar foi Frieza, que chegaria em breve. Mori, a partir de hoje, você é o novo grande ancião dos Namekianos. No segundo andar, o grande ancião disse fracamente ao Namekiano de meia-idade. Mori era um Namekiano baixo e robusto. Na obra original, ele assumiu o cargo de grande ancião após a morte do grande ancião Guru. Ele também é um membro muito destacado do clã do dragão. Grande ancião, do que você está falando? Mori gritou surpreso. Os olhos de Nail brilharam, olhando silenciosamente para o grande ancião. O grande ancião disse, sinto que minha vida está se esgotando. Será a última vez que fará um pedido. Quando o novo planeta Namek for encontrado e os membros do clã forem transferidos, não se importe comigo. Quero ficar no planeta Namek, acompanhando em seus momentos finais. Grande ancião, não há necessidade de você. Ei! Mais de 300 anos atrás, quando o cataclismo climático ainda não havia acontecido, o planeta Namek era um planeta lindo, cheio de felicidade. O tempo voa, deixe-me seguir para a escuridão, disse o grande ancião calmamente. Sim. O recém-nomeado grande ancião Mori disse respeitosamente. Ok, vocês dois vão e chamem Purunga, não há muito tempo. O grande ancião fechou os olhos e foi dormir pacificamente. Mori e Nail se entreolharam e suspiraram antes de saírem. Lá fora, Bulma ainda estudava as esferas do dragão do planeta Namek. As medições mostraram que as esferas do dragão do planeta Namek têm um diâmetro mais de 3 vezes o das esferas da Terra, e um volume 27 vezes maior que as esferas do dragão da Terra. Todos, recuem um pouco. Vou invocar Purunga. Com Goku e outros recuando um pouco longe, Nail começou a invocar na língua do planeta Namek. Com uma voz baixa e cantando, camadas de nuvens flutuaram do horizonte, e todo o planeta Namek mergulhou na escuridão. Então, em meio a relâmpagos e trovões retumbantes, o corpo robusto do dragão divino Purunga apareceu. Tem 2 antenas na testa, olhos escarlates brilhantes, e chifres pretos crescendo na testa, bochechas e ombros. Seus braços estavam cheios de músculos, parecendo cheios de poder explosivo, e havia um objeto em forma de nadadeira crescendo até o cóccix, ao longo do centro das costas. Pessoas que reuniram as esferas do dragão, digam os vossos desejos. A voz ensurdecedora de Purunga ecoou. Bulma observava maravilhada, seus cabelos roxos claros esvoaçando como fios de seda macios. Então, este é dragão divino do planeta Namek? Não se parece em nada com o Shenron da Terra. Pai, como esse dragão divino se compara ao dragão divino do planeta Onsan? Mei Fei perguntou a Xiara em voz baixa. Acariciando a cabecinha da filha, Xiaya disse levemente, não tem comparação, os níveis deles são diferentes. Ah! Mei Fei assentiu, mas não entendeu direito. Nail observava calmamente, com as 2 mãos atrás das costas, enquanto o cachecol em seu pescoço e a barra inferior da jaqueta balançavam ao vento. Ele olhou para o animado Gohan e disse, Purunga, por favor, reviva o Piccolo da Terra. Depois disso, ele esperou a resposta de Purunga. Depois de um tempo, disse Purunga. Seu desejo é muito fácil. Os olhos de Purunga brilharam com uma luz vermelha sangue, e Piccolo foi revivido na distante terra. Ao mesmo tempo, em Lookout, o velho Kami reapareceu apoiado no cetro. Até as esferas de dragão que o Senhor Popo havia reunido e colocado em um prato recuperaram seu brilho alaranjado avermelhado. O que está acontecendo? Eu estava claramente no submundo agora há pouco. Como eu fui ressuscitado? Piccolo moveu os braços, e o poder majestoso em seu corpo irrompeu. Piccolo pensou por um momento antes de voar diretamente em direção à vigia. Ok, seu primeiro desejo foi realizado. O segundo desejo, por favor,
Encontre um planeta no universo que seja adequado para os Namekianos viverem. Nail fez um pedido usando a língua do planeta Namek. Depois que Purunga encontrou um novo planeta Namek, Nail disse, por favor, transfiram todos os Namekianos do planeta Namek, exceto eu e o grande ancião, para o novo planeta Namek. Depois que Nail terminou, Purunga começou a usar o poder do dragão divino. Num instante, todos os Namekianos foram transferidos para o novo planeta Namek, e os únicos Namekianos restantes eram Nail e o grande ancião. Quando Shenron se transformou em um feixe e voou para longe, o grande ancião falou com voz rouca, Nail, por que você ficou para trás? Nail disse com expressão resoluta, meu dever é proteger o grande ancião. Agora, um inimigo poderoso ameaça a vida do grande ancião. Não tenho motivo para partir. O grande ancião suspirou e disse, vem aqui, deixe-me aumentar sua força. Dragon Ball Legend capítulo 456 que sinistro chega a ele nunca havia aumentado o poder de batalha de seu próprio povo antes. Por um lado, o planeta Namek não havia sido ameaçado por forças externas antes, então ser forte demais afetaria a estabilidade do planeta. Por outro lado, é por causa do caráter de Namekian. Os Namekianos defendem a natureza e a paz, e não interferem muito no funcionamento da natureza. Mas, no momento, eles enfrentam um inimigo poderoso, e Nail escolheu ficar no planeta Namek, então o grande ancião, naturalmente, não o deixaria morrer em vão, nem emocionalmente nem logicamente. Alguns minutos depois, Shiaya, que fazia os preparativos finais do lado de fora, sentiu uma aura valente subitamente surgir do salão do grande ancião e ficou um pouco comovido. Depois que Nail teve seu potencial desbloqueado pelo grande ancião, sua aura melhorou quase 10 vezes. Dos 42.000 anteriores para quase 400.000. Logo depois, Shiaya viu Nail saindo pela entrada, guardando a residência do grande ancião como uma estátua, imóvel. O vento gelado soprava em seu cachecol e gola, fazendo barulhos de farfalhar. Com um leve sorriso, Shiaya não prestava mais atenção em Nail. Ele focou nas condições de Xiang e dos outros, ensinando-os a dominar sua nova força. Atualmente, entre as pessoas do planeta Namek, com exceção de Bloom e Grande Ancião, que não podiam lutar, todos tinham poderes de batalha superiores a 100.000. Era realmente raro ver tantos guerreiros com alto poder de batalha reunidos. Com tanto poder de batalha, os subordinados de Frieza podem ser derrotados, mas para Frieza, ainda assim, não é suficiente, disse Shiaya em seu coração enquanto balançava a cabeça. Ele tinha visto o poder de batalha de Frieza, há mais de 10 anos, era 120 milhões. Como Shiaya havia derrotado Frieza naquela época, ele não acreditava que Frieza não controlaria sua vergonha e treinaria duro. Era certo que Frieza seria muito mais forte do que ele, mas Shiaya não conseguia dizer o quanto o poder de Frieza havia aumentado até que lutarem. Por mais forte que seja, deve haver um limite. Shiaya murmurou para si mesmo e então se preparou. Algumas horas depois, duas poderosas auras se aproximaram do planeta Namek. Eles ainda não haviam chegado. A energia maligna densa era como uma onda monstruosa, batendo contra todo o planeta Namek. Goku e outros, que estavam espalhados por perto, se exercitando, franziram a testa e rapidamente se reuniram. Eles finalmente chegaram. Esses dois que são realmente fortes, disse Kuririn, que havia levantado a cabeça, cauteloso, observando as auras emanando do espaço. Yancha, no entanto, estava esperançoso. Embora esses dois que sejam muito mais fortes que eu, ainda parecem inferiores aos de Tien Shinhan. Ah, se a força do Frieza for só esse pouquinho, então não precisamos nos preocupar nem um pouco. Definitivamente podemos derrotá-los facilmente se lutarmos juntos. O que, para que todos possam ganhar fácil. Bulma levantou a mão na frente da testa e olhou para o horizonte, mas não conseguiu descobrir nada. Suas habilidades sensoriais são realmente fortes. Os três olhos de Tien Shinhan congelaram levemente, e ele balançou a cabeça. Não faz sentido, o Ki de Frieza não pode ser muito mais fraco que o da Tagoma. Se ele realmente fosse tão fraco, acharia impossível governar a maior parte da área norte. Dizia-se que Frieza era um imperador maligno e sanguinário, mas o que eles podiam sentir era apenas um pouco mais poderoso do que o de Tagoma, que havia invadido a Terra. O que era, no máximo, cerca de 500.000 de poder de batalha, inferior aos poderes de batalha de Goku e dele. É preciso entender que o universo era um ambiente onde os fracos eram presas dos fortes, então especialistas fortes são respeitados.
Intimidar os fracos foi quase exibido ao extremo. Sem uma força poderosa, quase esmagadora, era absolutamente impossível ter especialistas como Tagoma se submetendo. Em outras palavras, Freeza não poderia ser tão fraco. Além disso, apenas 2 Kis entraram no alcance do planeta Namek e obviamente não correspondem ao padrão de Freeza, o imperador do universo. Chiaya sentiu a aura fora da atmosfera e sorriu. Não é realmente o Freeza. O Ki do Freeza não é tão fraco assim. O tom de certeza nas palavras de Chiaya chamou a atenção de Goku, que perguntou: Chiaya, você já viu Freeza lutar? Chiaya assentiu. Eu lutei contra Freeza uma vez, há uns 10 anos. Naquela época, achei que o tinha matado, mas não esperava que ele sobrevivesse no fim. Saber que Chiaya já havia lutado contra Freeza despertou o interesse de Goku, fazendo-o perguntar: quão forte é esse Freeza? Chiaya franziu a testa. Ele não sabia se deveria informá-lo sobre o poder de batalha de Freeza. Quando o pensamento de que logo encontraria Freeza, ele decidiu que era melhor estarem preparados. Freeza é muito poderoso. Ele é um gênio de sua raça. Muitos anos atrás, o poder de Freeza havia chegado a 120 milhões. Agora, só vai ser mais assustador. Não sei exatamente o quão forte ele é agora. Quanto poder de batalha? 120 milhões? 120. O poder de batalha que Chiaya acabara de mencionar deixou todos se sentindo subjugados. Kuririn gaguejou: Chiaya, você tem certeza que o poder de batalha de Freeza é 120 milhões? Sim, esta é a estimativa mínima, Chiaya respondeu afirmativamente. Shio. Um vento frio soprava sobre sua cabeça. Todos pareceram congelar naquele momento, parecendo ao mesmo tempo surpresos e um pouco assustados. Para eles, o poder de batalha de Freeza era avassalador demais e, até, irrealisticamente alto. Formas de vida no universo poderiam acumular um poder de batalha tão alto. Todos ficaram chocados. Naturalmente, acreditaram em Chiaya, e isso os deixou ainda mais surpresos. Goku sorriu amargamente. Ah, achei que já era forte o suficiente. Agora, parece que nem 10x Kaioken é suficiente. Chiaya olhou para Goku. Esse cara já desenvolveu mais de 10 vezes o Kaioken. No entanto, as crianças pequenas discordavam. Xiang ergueu o queixo e disse orgulhoso: por mais poderoso que ele seja, ele não é páreo para o papai de qualquer forma. Isso mesmo, isso mesmo. Chili e Meifei repetiram. Aos olhos deles, ninguém conseguia vencer o pai. Será que o pai deles não tinha derrotado aquele Freeza antes? Sim, Chiaya disse que já tinha vencido Freeza antes. Yancha de repente se recuperou e olhou para Chiaya como se este fosse um deus. Chiaya sorriu e assentiu. Deixe Freeza comigo. A força atual dele não é algo com que você possa lidar. Naquela época, ele teve sorte de sobreviver. Desta vez, não importa o que aconteça, ele vai morrer. Com suas palavras, podemos ficar tranquilos. Kuririn sorriu e disse meio brincando. Se forem só alguns subordinados, deixe com a gente. Tien parecia sério. Minha katana não será de coração mole. Yajirobe ergueu a longa katana prateada e brilhante, cuja lâmina refletia uma luz fria. Após mais um minuto, o chão tremeu levemente quando as duas auras sombrias pousaram do outro lado do planeta Namek, a cerca de 20 mil quilômetros de Chiari e dos outros. Para especialistas como eles, apenas alguns minutos seriam suficientes para percorrer essa distância. Kuririn, Yancha e outros voaram para cima e desapareceram rapidamente, deixando várias imagens residuais para trás. Bulma, você precisa encontrar um lugar tranquilo para se esconder, Goku disse a Bulma. Ah, tem algum lugar para se esconder aqui? Bulma perguntou calmamente. Chiaya olhou para a fraca Bulma. O planeta Namek não é seguro, deixe-me te mandar direto de volta à Terra. Hein? Bulma olhou para Goku e depois para seu filho, Gohan. Nesse caso, não era inútil ela vir ao planeta Namek. Mas, ao pensar nisso, percebeu que só iria segurá-lo se ficasse. Então, ela disse desanimada, então, vocês dois precisam tomar cuidado. Não morra, caso contrário, quando eu ressuscitar vocês com as esferas do dragão da Terra no futuro, vou ensinar uma boa lição para vocês dois. Ok. Goku e Gohan se olharam, sorriram e acenaram para Bulma. Depois de enviar Bulma de volta à Terra, Chiaya pediu a Xiang e outros que voassem para o céu. Nail precisava proteger o grande ancião, então ele não partiu com Chiaya e os outros. Várias imagens residuais borradas piscaram,
e um feixe de luz reto atravessou a atmosfera como um raio, enquanto uma poderosa explosão ecoava em seus ouvidos. Depois de alcançar Kuririn e outros, o grupo de 12 pessoas formou uma fila que parecia uma fita paralela, desenhando um belo arco no céu. De repente, o céu vibrou. As pedrinhas no chão tremiam com um farfalhar. Imediatamente depois, uma aura gelada que quase congelava sua alma de repente os pressionou, como uma enorme panela quebrando seus corações, deixando-os quase sem respirar. Afetados pela atmosfera opressiva ao redor, Xia e os outros não puderam evitar parar no ar. Esse poder maligno, tão sombrio que deixava toda a atmosfera pegajosa, varreu o planeta Namek. A intenção de matar sem disfarce naquela aura era extremamente feroz e aterrorizante. O que está acontecendo? Esse que maligno está me fazendo arrepiar. Exceto por Xiaia, todos tinham rostos brancos e seus corpos tremiam enquanto olhavam para o espaço com expressões de medo. Xiaia ergueu a cabeça e olhou para o céu verde e nublado. Isso porque Frieza vai chegar em breve. Dragon Ball Legend capítulo 457 Frieza Corpo Este é o Ki do Frieza. A energia vinda do espaço os fazia tremer. Esse Frieza era realmente tão feroz e maligno assim. Kuririn ficou muito surpreso, e sua pele ficou pálida, pois estava extremamente nervoso. Xiaia balançou a cabeça. Todos, estendam seus sentidos de perto, além do Ki de Frieza, o que mais tem? Os outros ficaram confusos por um momento, mas se acalmaram. Depois de deixar de fora o Ki de Frieza, que quase congelou o ar, eles rapidamente descobriram Kis mais fracos sobre o de Frieza. Como a aura de Frieza era poderosa demais, Goku e outros não sentiram os outros Kis. Pensando nisso, suas expressões ficaram feias. Goku parecia sombrio ao dizer gravemente, além de Frieza, há várias respostas energéticas muito problemáticas. Eles não são muito mais fracos do que os dois que acabaram de pousar no planeta Namek. Há vários milhares de Kis fortes lá fora, mas não são motivo suficiente para preocupação. Para nós, é Frieza e vários de seus poderosos subordinados que realmente precisamos prestar atenção, acrescentou Tien Shinhan. Em resumo, o Ki de Frieza é o mais forte, e contando os dois restantes no planeta Namek, existem ao todo 3 energias poderosas. Se Frieza for entregue a Xiaia para lidar com ele, só precisamos lidar com as outras 3 pessoas poderosas. As batatas fritas pequenas que restaram não são motivo de preocupação. Kuririn contou nos dedos e descobriu que a situação não era ruim. Parece que, entre os inimigos que vieram ao planeta Namek com Frieza, poucos eram especialistas de alto nível. Apenas 3 especialistas tinham mais de 500 mil de poder de batalha, e o restante eram fracos com poderes de batalha na casa de dezenas de milhares e centenas de milhares. Um grande número deles era apenas carne de canhão, com poderes de batalha apenas aos milhares. Mas, como o lado deles não era composto apenas por Goku, Tien Shinhan e os outros especialistas poderosos, os 3 filhos de Xiaia também estavam presentes, tornando-os fortes o suficiente para dar uma luta difícil aos inimigos. Pelos cálculos, a situação de repente parecia muito boa. A tensão deles desapareceu de repente. Xiaia ficou em silêncio por um tempo, mas não era tão otimista quanto Kuririn. Ele se perguntava o quão poderoso era Frieza. Depois de pensar um pouco, ele disse, na situação atual, não devemos nos agrupar. Todos deveriam se separar o máximo possível. O grupo de Frieza geralmente opta por confiar em detectores de energia. Esta é uma oportunidade. Depois que todos se separarem, você deve usar o Ki direito para chamar a atenção deles e depois eliminá-los um por um. Se houvesse uma grande disparidade nos níveis de poder, seria um erro agrupar juntos. Em vez disso, deve-se adotar uma tática de eliminar um a um. Goku e os outros assentiram depois de pensar. Além de Frieza, o cara particularmente problemático que seria a entrega a Xiaia, havia outras 3 pessoas que não eram mais fracas que Tagoma. Eles não pressionaram Tien Shinhan, Goku e os outros, nem um pouco. Claro, isso era com o pré-requisito de que não atraíssem a atenção de Frieza. Caso contrário, com Goku e sua força, enfrentar Frieza seria como bater uma pedra com um ovo. Após uma breve discussão, além de Xiaia, que ficou onde estava, as outras 11 pessoas rapidamente se dispersaram em todas as direções. Pai, você tem que dar uma boa lição pro Frieza. Mei Fei ergueu o braço delicado e fez um gesto de comemoração. Xiaia retribuiu com um sorriso radiante. Não se preocupe, não vou decepcioná-lo. Depois que as crianças se dispersaram,
Xiaia sentou-se silenciosamente de pernas cruzadas no chão, a grama verde como jade ondulando com o vento como ondas. Logo, uma aura poderosa apareceu no planeta Namek. Xiaia se levantou e olhou para o sudeste, que quase havia se solidificado em nuvens substanciais de energia sombria, e franziu levemente a testa. Freza ficou tão forte assim? 125 milhões de poder de batalha. Esse é o poder de batalha dele em estado normal? O poder de batalha demonstrado por Freza era 5 milhões maior do que seu estado máximo. Ele certamente não acreditava que o poder de batalha de Freza só tivesse aumentado 5 milhões após tantos anos. A maior possibilidade é que Freza ainda estivesse em estado normal ou em um estado que não foi totalmente libertado. Parecia que Freza vinha treinando bem todos esses anos. Me pergunto quem é mais forte entre ele e eu no auge da força dele. As pupilas negras de Xiaia cintilaram com luzes cintilantes, e então uma intenção de batalha devastadora subiu ao céu, girando em tornados magníficos. Os Saiyajins nunca tiveram medo de lutar, e a vontade de lutar só fazia o sangue ferver deles. A força de Freza só despertou o desejo de luta escondido no coração de Xiaia. Naquela época, no Universo 6, ele desafiava continuamente os especialistas fortes assim. Região sudeste do planeta Namek. O extrato rochoso estava exposto para o exterior, e a nave em forma de disco da Freza Corp estava enraizada ali. 8 a 9 garras de aço enormes foram cravadas profundamente no solo e na pedra. Freza estava sentado no pequeno overpod, seus olhos escarlates olhando ao redor. Senhor Dodoria, organize-se imediatamente para as pessoas descerem e encontrarem as esferas do dragão. Este rei quer que você colete todas as esferas do dragão o mais rápido possível. Sim, Rei Freza, respondeu Dodoria com um sorriso. Se o Rei Freza não confiava neles, por que então entregaria uma missão tão importante a eles? Dodoria pensou feliz e organizou as pessoas de forma organizada. Logo, vários milhares de soldados do corpo Freza se dispersaram e se espalharam em todas as direções como vespas saindo do ninho. Dodoria pressionou um botão do tipo lente e sondou em todas as direções, mas apenas alguns sinais esporádicos foram detectados. Ei! Rei Freza, este planeta Namek não tem muitos seres vivos. Existem apenas uma dúzia de fontes de energia com 5 mil de poder de batalha. Se o planeta Namek realmente tem esferas de dragão, deve estar nessas pessoas. Dodoria riu. Um sorriso frio apareceu no rosto de Freza enquanto ele dizia, Senhor Dodoria, espero que seja como o senhor disse. Dodoria riu, mas não ousou se dar o crédito. Ele então usou o detector para testar em todas as direções. De repente, no oeste, duas energias ferozes ultrapassaram os limites do novo detector de energia. Bang! Fumaça branca saiu do detector de energia. A boca de Dodoria se contraiu, levemente surpresa. Ele queimou. Rei Freza, chegaram notícias da linha de frente. Depois que o sinal de Tagoma desapareceu, perdemos contato com os irmãos Abicado. Eles não estão mais em sua área operacional. É provável que eles também tenham recebido a notícia das esferas do dragão. Balfe, que observava de lado, relatou de repente. Seu relatório significava que Abicado provavelmente haviam desertado. Ah é? Freza ficou um pouco surpreso, mas os cantos dos lábios se curvaram em um leve sorriso. Aqueles dois idiotas. Esse rei não esperava que a coragem deles fosse tão grande. Perdi contato. Talvez estejam se escondendo deliberadamente desse rei. A voz de Freza estava rouca e fria, e ele encarou com olhos vermelhos como sangue, como um demônio do inferno. Sua voz era assustadora. Freza já sabia há muito tempo que Abicado tinha más intenções, mas acreditava que, com seu prestígio, deveria conseguir manter os irmãos sob controle. De fato, foi o caso. Quando Freza voltou, Abicado, que haviam recebido um tratamento digno de rei, entregaram a autoridade obedientemente, e nem houve uma pequena reclamação. Assim, pode-se ver que a fama de Freza não é uma piada. Mas foram esses dois subordinados, que já haviam entregado a autoridade, que agora desapareceram de repente. Freza pensou sobre isso. Não havia muitas coisas que os deixassem tão determinados a abandonar toda a aparência de cordialidade com ele, e as esferas do dragão eram uma delas. Quando este rei voltar, com certeza vou lidar com eles. A expressão de Freza de repente ficou sombria, e sua aura assassina aumentou enquanto seus pensamentos se voltavam para como os dois irmãos receberam a notícia das esferas do dragão e tentam em vão adquirir tesouros que lhe pertencem. Eu deveria esperar.
Enquanto eu conseguir as esferas do dragão do planeta Namek e fazer um desejo para obter a vida eterna, então todo o universo não poderá escapar da palma desse rei. Pensou Frieza com ambição. Nesse momento, os olhos de Dodoria se voltaram de repente e ele disse no ouvido de Frieza: Majestade, é razoável dizer que o poder de batalha de Namekian não pode queimar o novo tipo de detector. Atualmente, Abicado desapareceram repentinamente da área onde estavam estacionados. Diga, será que eles já teriam chegado ao planeta Namek? As palavras de Dodori alertaram Frieza. Ele estreitou os olhos, e os cantos da boca se curvaram em um sorriso cruel. É possível. Se as esferas do dragão caírem nas mãos deles, será ruim. Shizami, sua força deve estar acima do Abducado. Vá dar uma olhada na direção em que o detector detectou os sinais. Se forem mesmo aqueles dois caras, então mate-os em nome deste rei. Sim. Shizami respondeu alto, sem expressão. Shizami era um alienígena vermelho alto com um par de longos chifres de boi. Ele era um dos melhores especialistas da Frieza Corp. Aqueles como ele, que conseguem se manter firmes na corporação Frieza, eram formas de vida poderosas, e sua força e talentos eram, naturalmente, extremamente altos. Antes, eles talvez não fossem comparáveis ao Capitão Ginyu e outros, mas agora, mesmo que o Capitão Ginyu fosse ressuscitado, ele não seria páreo para Shizami e outros. Afinal, a Força Ginyu era apenas um esquadrão especial responsável por cumprir missões flexíveis. Yabo, Kado, Shizami e até mesmo os mortos Tagoma eram todos generais guardando uma região. Sem força extraordinária, eles não conseguiriam estabilizar um território de forma alguma. Dragon Ball Legend capítulo 458 Shiari e Frieza se encontram novamente depois que Shizami recebeu a ordem e voou embora. Frieza estalou os dedos calmamente e de repente disse a Balf, que estava parado ao lado: Balf, vá ligar o grande detector de energia da nave. Deixa-me dar uma boa olhada na maravilhosa luta de Shizami, Abicado. Como um especialista cujo poder de batalha superava em muito deles, Frieza também se sentia sozinho no topo. PN. Isso também significa literalmente que não se suporta o frio em lugares altos. Claro, como demônio do gelo, Frieza gostava mais de climas frios. Gostava de assistir esses pequenos e insignificantes seres vivos em sua luta final. Isso lhe trouxe grande alegria. Naquele momento, Frieza de repente teve um capricho. Queria ver como Shizami sustentaria sua majestade real. Balf naturalmente concordou, e logo o grande detector baseado em nave na nave em formato de disco foi ligado. Com um zumbido, todas as fontes de energia do planeta Namek, sem exceção, foram detectadas e exibidas na grande tela erguida do lado de fora. A capacidade de detecção do detector embarcado era muito poderosa. Mesmo fontes de energia acima de 100 milhões de poder de batalha não conseguiam escapar da sua detecção. Naquela época, no extremo oeste, havia duas fontes de energia reunidas, e a intensidade energética era de cerca de 500 mil. Além disso, uma fonte de energia de 550 mil poder de batalha vinha em direção a eles. Ei, 500 mil de poder de batalha, parece que eles são realmente irmãos Abicado. É realmente triste. Eles logo morrerão nas mãos de Shizami, mas esse também é o destino de trair esse rei. Frieza observou com interesse. Para ele, não havia nada mais prazeroso do que ver outras pessoas lutando de última hora. Embora achasse a falta de imagens de vídeo digna de pena de ver, Frieza ainda estava cheio de alegria. Acenando com a mão, Frieza ordenou que os seus subordinados no navio de guerra lhe entregassem seu vinho tinto favorito. Pegando-o, ele sacudiu suavemente o copo. Rei Frieza, você não acha as fontes de energia no planeta Namek estranhas? Ah é? Por que você diz isso? Frieza perguntou com um sorriso. Majestade, não acha que mesmo que o planeta Namek seja desolado, é improvável que tenha apenas uma dúzia de fontes de energia? Balf analisou a situação do planeta Namek. Instintivamente, sentiu a estranheza no planeta Namek, mas não conseguia explicar o motivo. Não só existem apenas uma dúzia de fontes de energia no planeta, como o poder de batalha deles também é muito alto. Não há distribuição escalonada de forças fortes e fracas, e cada um é um especialista. Isso certamente é algo estranho. Dodoria bocejou e atribuiu isso ao mistério de um Namekiano sem se importar. Balf, você está pensando demais. Disse que os Namekianos têm poderes mágicos, como nas lendas. Não deveria ter nada de estranho nisso, certo? Talvez eu esteja pensando demais. Balf hesitou e assentiu. Frieza estava, no entanto,
calmo, e acenou com as mãos para interromper a discussão sobre o assunto entre os dois. Se havia algo estranho nos Namekianos, ou se estavam escondendo algo, Frieza não se importava nem um pouco. Enquanto conseguisse as esferas do dragão, Frieza não se importava com mais nada. Além disso, com suas habilidades atuais, Frieza não tinha medo de planos ou esquemas engenhosos. Quando Shizumi se aproximava dos irmãos Abicado, 11 fontes de energia na tela, que estavam imóveis, mudaram significativamente. As luzes piscantes mostravam as mudanças nessas fontes de energia. Sua força, que antes demonstrava 5.000 de poder de batalha, estava aumentando lentamente. O que está acontecendo? As mudanças na tela chamaram a atenção de Balfi e dos outros. Depois de olhar para a tela, perceberam que aquelas fontes de energia dispersas estavam ficando cada vez mais fortes, prestes a romper 10.000 de poder de batalha. O rosto frio de Frieza revelou um sorriso de desdém, e ele disse com porte gracioso: esses Namekianos são realmente interessantes. Eles até sabem como esconder seu poder de batalha. É um pouco semelhante àquele antigo guerreiro do povo Fedaia. Talvez essa seja a verdadeira força deles. Sr. Dodoria, leve uma equipe para acabar com eles. Lembre-se, não esqueça de interrogá-los sobre as esferas do dragão. Deixa comigo. Dodoria deu um tapinha em seu peito e aceitou. Depois que Dodoria trouxe uma equipe de alienígenas, a energia exibida na tela mudou novamente. Nesse momento, perto do local onde o grande ancião vivia no norte, uma fonte de energia de 400.000 poder de batalha apareceu vagamente. Os Namekianos também conheciam o método para ocultar aura, mas como a força de Nayu havia aumentado recentemente, sua energia não pôde ser ocultada corretamente e foi capturada pelo grande detector de energia. Oh, interessante. Parece que esse rei não vai se entediar. Senhor Balfi, vou incomodá-lo para guardar a nave. Este rei já volta. Olhando para o sinal de energia que de repente apareceu e desapareceu, Frieza imediatamente se interessou. Frieza não tinha candidatos adequados no momento para lidar com uma potência com mais de 500.000 de poder de batalha, então ele pretendia entrar pessoalmente em batalha e fazer um aquecimento. Por favor, fique tranquilo, Rei Frieza. Frieza riu, e a cápsula flutuante em forma de ovo subiu lentamente ao céu antes de acelerar rapidamente, e como se um raio de raio tivesse atravessado a barreira do som, voou em direção à Terra gelada do norte. Balfi observava silenciosamente ao lado da nave espacial e de repente sentiu pena dos Namekianos em seu coração. No entanto, esse pequeno arrependimento desapareceu tão rápido quanto veio, e então, com voz fria, Balfi ordenou que os alienígenas próximos atacassem os sinais Namekianos restantes. Em um espaço aberto não muito longe do local onde o grande ancião residia, Xiaia estava sentado silenciosamente de pernas cruzadas. Sentindo que o Ki de Frieza vinha em direção à residência do grande ancião, seu rosto não pôde deixar de mostrar um sorriso frio. Parece que a localização do grande ancião foi encontrada, mas comigo aqui, como você pode encontrar o grande ancião tão facilmente? Os cantos da boca de Xiaia se curvaram levemente, e de repente uma aura que abalou a terra subiu e subiu ao céu. Uma fonte de energia no nível da força de um Super Saiyajin comum se espalhou do corpo dele. Para atrair a atenção de Frieza, essa quantidade de poder de batalha era suficiente. Bip. 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 O detector no ouvido de Frieza estava conectado ao detector embarcado. Logo, uma flutuação inesperada de energia foi transmitida pelo detector embarcado. Frieza olhou para ele e ofegou levemente surpreso. 100 milhões de poder de batalha. O planeta Namek ainda tem um guerreiro assim? Então Frieza riu alto, e uma expressão séria raramente vista apareceu em seu rosto. Um super guerreiro com 100 milhões de poder de batalha era extremamente raro. Havia muito poucos desses guerreiros em todo o universo. Eu não esperava que uma potência assim estivesse escondida em um planeta na região remota de Área Norte. Frieza não conseguia deixar de pensar no malvado lesma namekiano que ele já havia encontrado no passado. Comparado a Slug, essa existência que apareceu no planeta Namek era ainda mais poderosa. Parece que os Namekianos também são uma raça que não é inferior à minha raça demônio do gelo. Além de Slug, um guerreiro assim ainda existe. Se eu ficar no estado normal, posso ter uma luta séria. Claro, é só um pouco divertido para mim. Frieza zombou, seus olhos vermelhos sangue brilhando com uma luz fria. No fundo, ele imediatamente condenou os Namekianos à morte. Acelerando, a pequena cápsula flutuante se aproximou de Xiaia. Do outro lado,
Goku e outros conseguiram atrair alguns alienígenas. Quando estavam matando esses alienígenas, de repente sentiram a energia irromper de Shiaya e pararam em surpresa. Então, essa é a verdadeira força de Shiaya. Goku estava cheio de espírito de luta, como se tivesse encontrado um objetivo a ser alcançado. A batalha do nosso lado está apenas começando. Tien Shinhan e outros murmuram internamente, escolhendo uma aura poderosa e voando até aqui. A luz dourada está logo à frente. Frieza estreitou os olhos. O córtex roxo em sua cabeça era como uma joia refletindo luzes cintilantes sob a luz do sol, e os dois chifres negros emitiam raios frios brilhantes. Quando se aproximou, Frieza teve uma visão clara da figura dourada à sua frente e sua expressão mudou abruptamente. Seus olhos se arregalaram, e ele perguntou com uma expressão gelada: "Você não é um Namekiano?" "Ah, é você, guerreiro antigo e odioso." O coração de Frieza estava cheio de ódio pelo antigo guerreiro que o havia forçado a uma situação desesperada. Deve-se dizer que foi um acordo de Deus, me deixando encontrar meu antigo inimigo no planeta Namek. Nesse momento, Shiaya levantou a cabeça e olhou para Frieza, seu rosto bonito e radiante se curvando em um sorriso enquanto dizia: "Frieza, nos encontramos novamente. É uma pena que eu não tenha te matado naquela hora." Frieza recuperou a compostura, tão elegante quanto no início, mas sua voz rouca estava cheia de malevolência ao dizer: sim, o que aconteceu naquele ano foi realmente a maior vergonha da vida deste rei. Mas também é por sua causa que esse rei deixou de ser arrogante e treinado de forma intensa por tantos anos. Este rei agora pode beliscar você até a morte com uma mão só. Então você deveria me agradecer. Estou curioso. Antes, eu te explodi em pedaços, portanto, você não deveria ter sobrevivido. Como se fossem amigos, Shiaya conversava com frieza. As vozes de ambos eram afáveis e cheias de emoção, e era como se falassem sobre a vida cotidiana comum. Bem, eles estavam discutindo como mandar o outro para o inferno. Este rei está de bom humor, então deixe-me te contar. Essa é a habilidade única que salva vidas da minha raça demônio do gelo. Ao enfrentar perigo mortal, minha raça demônio do gelo pode congelar temporariamente com cristalização de energia. Por ser cristalização de energia, nem um pouco de energia vaza. Claro, poucos gênios como esse rei conseguem usar essa habilidade única. Sentado em um overpod, a cauda de Frieza balançava, enquanto ele balançava o dedo no ar, parecendo muito satisfeito. Então, é isso, obrigado por dissipar minhas dúvidas. Então eu também vou te contar uma coisa. Shiaya sorriu radiante. Olhando para o olhar curioso de Frieza, ele disse calmamente: "Na verdade, eu não sou o guerreiro antigo que você imaginou." "Hã?" Frieza ouvia atentamente. A antiga guerreira do povo Feida era na verdade outra pessoa, e seu poder de batalha atingiu assustadores 2,5 bilhões. Se você tivesse encontrado uma guerreira antiga de verdade naquele ano, mesmo que consiga congelar temporariamente, isso não conseguiria deter o ataque de energia dela. Shiaya mencionou Zanja, que morava no planeta Yongsan. Naquela época, o extremamente poderoso Cole foi pisoteado até a morte por Zanja. 2,5 bilhões. Frieza ficou boquiaberto, mas então balançou a cabeça com desdém. Aquele Cole morreu feito um idiota. Então pode me dizer quem você é? Claro que posso. Shiaya mostrou seus dentes brancos e encarou a Frieza com um sorriso radiante, sua voz tranquila ecoando: "Na verdade, eu sou aquilo que sua raça sempre temeu. Eu sou um Super Saiyajin." Quando Shiaya terminou de falar, ondas douradas se ergueram com um impulso que abalava a terra, como se ondas gigantescas fervessem. Enquanto as ondas fervilhavam, uma aura dourada rugia, e o Ki de Shiaya subia ao auge do nível comum de Super Saiyajin, e uma aura opressora e aterrorizante explodia no céu. Toda a atmosfera parecia ferver. Dragon Ball Legend capítulo 459. O campo de batalha no planeta Namek. No campo verde, uma aura poderosa se elevou majestosamente ao céu. Nesse momento, as ondas de Ki fervilhavam e relâmpagos ressoaram. O planeta Namek tremia violentamente sob a atmosfera dura e instável. Shiaya de repente explodiu com uma aura poderosa. Rachaduras apareceram no chão, e ele começou a afundar. Logo apareceu um poço de 50 metros de dimensões. Super Saiyajin. Frieza suportava a maior parte da forte aura, mas o que mais agitava suas emoções era o termo Super Saiyajin. Seu rosto estava sombrio enquanto rangia os dentes e dizia: "Então essa sua forma se chama Super Saiyajin. É realmente igual aos boatos."
chama dourada, e o guerreiro autoritário. Naquela época, achei que era só um pouco parecido com o suposto Super Saiyajin. Eu não esperava que você fosse realmente um Super Saiyajin. Muito bem, muito bem. Então, a decisão desse rei de destruir o planeta Vegeta estava correta. Saiyajin, essa raça problemática, eu realmente deveria ter acabado com eles antes. Shia bufou suavemente e disse, a raça demônio do gelo e a raça Saiyajin sempre foram inimigas mortais. Não é de se admirar que você veja os Saiyajins no planeta Vegeta como um chato de olhos. Aliás, seu pai, Rei Frio, seu irmão, Cooler, Luther e Rei David da área oeste, todos morreram diante dos meus olhos. Exceto Cooler, que não foi morto por mim, todo mundo fora. Ah, é mesmo? Frieza estreitou os olhos e pulou do módulo flutuante. Há muito tempo pensei que a morte dessas pessoas inúteis poderia estar relacionada a você. Super Saiyajins merecem ser chamados de inimigos da nossa família, matando tantas pessoas da minha raça, mas tudo pararia aqui. Shia ergueu as sobrancelhas, mas Frieza continuou calmamente. O poder de batalha deste rei nesta forma atual é de 125 milhões. Além disso, esse rei ainda tem 3 transformações. Eu vi sua forma. Por que você não se transforma diretamente em sua forma final? Shia ordenou diretamente. Frieza sorriu com um olhar atônito. Você está tão ansioso para cortejar a morte assim? Muito bem, então este rei vai te ajudar. Assim que sua voz caiu, o corpo de Frieza começou a tremer ferozmente, e a pele branca de Aranito por todo o corpo começou a se contorcer e se deformar. Em apenas 0,1 segundo, Frieza completou a primeira liberação de energia, e rapidamente completou a segunda e a terceira liberação, respectivamente. Em menos de um segundo, Frieza havia se transformado em sua forma final. Porte pequeno, olhos vermelhos como sangue e rosto jovem, porém gelado. Em sua forma final, todo o corpo de Frieza emitia uma camada de brilho fluorescente e um brilho branco brilhante. Comparado ao branco puro que Shia viu há mais de 10 anos, seu brilho era ainda mais misterioso. Quase num instante, a força de Frieza multiplicou-se por dezenas de vezes. Essa é a força total do Frieza. Shia murmurou para si mesmo, sua expressão começando a ficar séria. Mesmo sem usar a habilidade olho espiritual, só o poder de batalha demonstrado por Frieza exigia que Shia o tratasse a sério. Frieza torceu o pescoço confortavelmente, produzindo sons de rangido, e então cruzou as mãos sobre o peito, cheio de confiança. Sua cauda branca bateu no chão. Uma energia maligna cheia de uma aura sombria foi liberada sem qualquer restrição. No momento, Frieza parecia extremamente arrogante. Eu te fiz esperar. Meu poder de batalha agora é das 5 bilhões. Frieza menosprezava todas as criaturas vivas, então não se importava de contar ao inimigo seu próprio poder de batalha. Em outras palavras, ele dizia ao inimigo seu poder de batalha apenas para apreciar a expressão atrapalhada e desesperada do inimigo, que estava mais alinhada com suas intenções. Isso o deixou ainda mais feliz. Mas diante de Shia, os pensamentos de Frieza não se concretizaram. Não demorou muito, esperei menos de meio segundo. Não tem como comparar ao tempo que usamos conversando. Shia respondeu friamente. Frieza sentiu como se seu soco pesado tivesse atingido algodão. 5 bilhões de poder de batalha. É quase igual ao meu Super Saiyajin Full Power 1. Observando Frieza em segredo, Shia calculava em seu próprio coração. Na verdade, o estágio Super Saiyajin 2 de um Saiyajin comum já tinha 5 bilhões de poder de batalha, e a Super Célula Perfeita na obra original também estava nesse nível. Frieza, alcançando tal força, não superou a previsão de Shia. Como ele conhecia o talento de treinamento de Frieza, 5 bilhões de poder de batalha era muito pouco. Shia supôs que talvez não fosse a força total de Frieza. A brisa suave soprava, e o tempo no céu mudava de forma irregular. Frieza, que não viu o medo no rosto de Shia, sentiu-se insatisfeito. Ele estalou a língua e suspirou. Lambendo os lábios, tomou a iniciativa e atacou. Com seu salto repentino, nesse momento, o chão desabou, e uma força forte foi derramada contra a terra. As ondas majestosas congelaram por um instante, e Frieza correu em direção a Shia como um raio. Sem aviso, uma luz deslumbrante de repente brilhou. Frieza ficou perto do lado de Shia. Comparado à altura de Shia, Frieza era um pouco baixo, mas ser baixo também tinha suas vantagens. Com a velocidade rápida de Frieza, seu corpo era extremamente flexível e ágil, como um loache.
No entanto, a reação de Xiaia também foi suficientemente rápida. Duas figuras borradas piscaram em lugares diferentes. O céu, as pastagens e os lagos, suas figuras estavam por toda parte. Imagens ilusórias estavam por todo o espaço, dificultando diferenciar o real do falso. Por um tempo, o som da luta deles permaneceu por toda parte, como o som de um sino ou tambores de guerra. Trocando movimentos, separando-se, correndo, esses movimentos se integravam como nuvens flutuantes e água corrente. Sem hesitar, uma grande quantidade de energia assustadora pressionava, aterrorizando as pessoas. Uma grande onda de bombardeio caiu no chão em todas as direções, o som retumbante pairando no ar. Sob a poderosa força, o planeta Namek era extremamente frágil. O planeta inteiro tremia como se pudesse desmoronar a qualquer momento enquanto os dois lutavam. No entanto, as partes envolvidas na luta, fosse Xiaia ou Frieza, não queriam acabar com a batalha tão rápido. Eles sabiam que o outro possuía a capacidade de sobreviver em um ambiente de vácuo. Então, para ter um campo de batalha mais vantajoso e familiar para eles, ambos os lados tinham um entendimento tácito de evitar danificar excessivamente o núcleo do planeta Namek. No céu, nuvens negras pressionavam. Com o teletransporte, Xiaia apareceu atrás de Frieza, agarrou seu rabo e o lançou para longe com um arremesso poderoso. Frieza imediatamente virou um ponto preto e avançou em direção à alta altitude da atmosfera. De repente, com um flash, a figura de Frieza apareceu no chão. Kamehameha. Xiaia assumiu uma postura de ataque, e um enorme Kamehameha voou, a habilidade azul brilhante jorrando como projéteis de artilharia compactados concentrados em um só lugar enquanto varria todo o céu. O poder residual tocou o chão, e todo o planeta Namek imediatamente tremeu quando uma grossa camada de solo foi raspada, fazendo com que magma vermelho jorrasse. Nesse momento, os cantos dos lábios de Frieza se ergueram levemente, e seu corpo de repente bateu no chão, deixando para trás três figuras no céu. A primeira figura foi Frieza, abrindo distância de repente, recuando, e os outros dois voltaram duas vezes no céu com grande velocidade. Vire! Xiaia gritou baixinho, e o Kamehameha imediatamente se virou com força esmagadora, correndo em direção à Frieza, que estava alta no céu. Logo o céu explodiu, a pressão atmosférica caiu de repente, e ondas de Ki em forma de anel se espalharam. Um buraco apareceu na atmosfera, formando uma zona de vácuo completa. Desviei. Xiaia suspirou. A série anterior de batalhas foi extremamente maravilhosa, mas pode-se dizer que eles estavam apenas se sondando. Nenhum dos lados havia usado técnicas reais, mas mesmo assim, o poder destrutivo assustador fazia o povo do planeta Namek tremer. Tão assustador. Então o professor sempre se segurou. Essa é sua verdadeira força. Não, sua força pode não ser só isso. Do lado de Tien Shinhan, ele, que acabara de matar vários alienígenas, de repente sentiu uma aura assustadora e devastadora. Como se uma parede de Ki pressionasse, impedindo de respirar. Além do coração tremendo, ele também tinha um forte anseio. Isso é a força de um guerreiro de pico em nível universo. O professor Xiaia está em batalha com Frieza. Como seu discípulo, embora o talento latente de Tien Shinhan fosse um pouco fraco, ele pelo menos podia lidar com vários chefes. Então, ignorando esses alienígenas dispersos, ele voou para o oeste na direção de Abicado. Tien Shinhan, espere por mim. Ao ver isso, o corpo de Goku brilhou enquanto ele gritava, voando junto com Tien Shinhan para o oeste. Irmão, também devemos segui-los. Não é divertido matar esses alienígenas fracos. O rosto de Chili parecia inocente, com cabelos pretos curtos e esvoaçando ao lado das orelhas, mas as palavras que ela disse eram assustadoras. Sim, é chato matar as batatinhas. Xian também ficou impaciente. Eu sinto que alguém com 550 mil de poder de batalha está se aproximando. O rostinho de Chili corou de toda a empolgação. Mei Fei disse, vamos matá-los. Assim, depois de discutirem, as três crianças foram diretamente buscar as auras mais fortes. Sobre isso, Kuririn, Yancha e Xixi só puderam rir amargamente. Esqueça os vários chefes mais fortes, eles honestamente nem tinham força para matar os alienígenas daqui. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos.
Solem irmãos.